Proposta de lei dispõe sobre a proteção do sossego e bem-estar públicos no que tange à emissão sonora e outros fatores ambientais. Para Teresópolis. Artigo 1º. Esta lei tem como objetivo estabelecer condições de sossego e bem-estar públicos no que tange à emissão sonora nas diferentes zonas de uso, tendo como referência a Resolução CONAMA número 1, de 8 de março de 1990. Artigo 2. Ficam proibidas as emissões sonoras decorrentes de toda e qualquer atividade humana, incluindo aquelas de caráter industrial, comercial, de serviços religiosa, social, recreativo, musical, construção civil e de propaganda consideradas como prejudiciais à saúde e ao sossego público que ultrapassem os níveis indicados pela norma NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, a saber: tipos de áreas: áreas de sítios e fazendas. Período diurno das 7 às 19 horas, 40 decibéis. Período noturno das 19 às 7 horas, 35 decibéis. Área estritamente residencial, urbana ou de hospitais ou escolas, 50 decibéis. De dia, à noite, 45 decibéis. Área mista predominantemente residencial, 55 decibéis. Noturno, 50 decibéis. Área mista com vocação comercial administrativa. Período diurno, 60 decibéis, das 7 às 19 horas. Das 19 às 7 da manhã, 55 decibéis. Área mista com vocação recreacional, 65 decibéis das 7 às 19 e 55 decibéis das 19 às 7 da manhã. Área predominantemente industrial. Período diurno, das 7 às 19 horas, 70 decibéis. Período noturno, 60 decibéis. Artigo 3º. As atividades indicadas no artigo 2 também incluem as emissões sonoras por veículos automotores, automóveis, caminhões, drones, ficando seus proprietários e contratantes, como no caso dos serviços de motoboy, sujeitos às sanções aqui previstas, sem prejuízo que sejam de competência do Detran ou outros órgãos. Parágrafo único. As emissões referidas neste artigo incluem o uso de veículos com descarga defeituosa ou alterada para amplificar o som do escapamento, bem como o uso de equipamento de som musical em volume abusivo a critério da fiscalização. Artigo 4º. Bares, restaurantes, lanchonetes e similares só poderão servir seus produtos para consumo na área interna dos seus respectivos estabelecimentos, respeitada a lotação máxima indicada na licença de funcionamento. Parágrafo 1º. Excetuam-se os estabelecimentos devidamente licenciados para a colocação de mesas no passeio público frontal, aos quais será permitido atendimento limitado aos ocupantes das mesmas. Parágrafo 2º. Excetuam-se também os serviços de delivery para atendimento em residência ou local de trabalho dos consumidores. Artigo 5º. Ficam proibidas aglomerações ruidosas que, quando se mostrem atraídas pela atividade de qualquer estabelecimento, como, por exemplo, bares, restaurantes, casas de festas ou shows, clubes, residências, condomínios, terão responsabilidade administrativa atribuída ao respectivo estabelecimento. A constatação pelo agente público da vinculação entre as referidas aglomerações e os estabelecimentos será suficiente para a aplicação das sanções previstas nesta lei. Parágrafo único. A infração, quando a infração for praticada no interior de condomínios, o mesmo será responsabilizado administrativamente. Se praticada em residência isolada fora do condomínio, o proprietário do imóvel responderá. Artigo 6º.
É proibida a realização de eventos em praças públicas ou logradouros que incluam qualquer tipo de emissão sonora amplificada, alto-falantes, palcos amplificados e reticências. Dois pontos. Estejam em áreas residenciais ou mistas, predominantemente residenciais, onde tais eventos possam afetar o sossego público ou B. Sejam bens públicos objeto de qualquer tipo de tombamento, seja por motivo paisagístico, histórico ou ambiental, ou estejam em áreas de preservação ambiental. Artigo 7º. A Prefeitura Municipal fica autorizada a realizar convênios com o DETRAN, as polícias civil e militar e civil, e outros órgãos públicos para auxiliar e compartilhar os trabalhos de fiscalização. Artigo 8º. Nos feriados cívicos e religiosos, será tolerada uma ampliação de 10 decibéis nos limites sonoros produzidos por fanfarras, desfiles, cantorias e demais emissões referentes exclusivamente às celebrações. Artigo 9º. Não estarão sujeitos às proibições desta lei os sons produzidos pelas seguintes fontes: aparelhos sonoros usados em veículos para propaganda eleitoral, conforme o disposto da legislação própria. Sirenes ou aparelhos sonoros de viaturas quando em serviço de socorro ou policiamento. Detonações de explosivos empregados nas demolições, desde que em horário com carga previamente autorizada por órgãos competentes. Sinos ou outros sinais sonoros emitidos por tempos para informar o horário de cultos e ofícios religiosos. Quinto, em situações de emergência, o uso de equipamentos geradores de energia elétrica e outros que visem o pronto estabelecimento de serviços essenciais à população. Fiscalização. Artigo 10º. A fiscalização por agentes da Prefeitura será feita mediante rotina planejada pelo órgão fiscalizador ou mediante denúncia de quem se sinta vitimado por perturbação do sossego público e ou agredido por poluição sonora. Artigo 11º. A Prefeitura manterá e divulgará telefone à disposição da população 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados, para denúncias das emissões proibidas ou perturbação do sossego, causadas em desrespeito aos limites estabelecidos nesta lei, e manterá a equipe de plantão permanente para pronto atendimento das denúncias. Artigo 12º. Nas fiscalizações rotineiras, o agente público realizará a medição do nível de emissão sonora conforme a norma NBR 10.151 da ABNT. Artigo 13º. Nos casos de denúncia do ofendido, mesmo sem medição técnica do nível de emissão sonora, o agente público constatará a seu critério o nível de som que considere excessivo e notificará em loco o responsável pela perturbação do sossego, exigindo a imediata cessão de emissão considerada excessiva. Parágrafo único. Na hipótese do não atendimento desta ordem de cessação ou reincidência no mesmo dia, o agente público autuará a infração para imediata aplicação das sanções previstas nesta lei, além de solicitar, se necessário, o apoio policial para conduzir o responsável à delegacia de polícia para registro de ocorrência e início da persecução penal por perturbação do sossego público com base na Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, além de agravamento da sanção administrativa, como previsto nessa lei. Artigo 14º. A Prefeitura só poderá realizar, ceder ou permitir realização de eventos em espaços públicos que incluam utilização de amplificadores de som se mantiver no local, durante todo o tempo, fiscalização permanente que garanta o respeito aos limites do nível de emissão desta lei. O descumprimento dessa obrigação, por parte da Prefeitura, sujeitará o prefeito a processo por improbidade administrativa. Parágrafo único. As sanções e demais ditames desta lei aplicam-se também a cessionários e permissionários do uso de espaços públicos. Artigo 15º. A fiscalização de veículos ou automotores, conforme artigo 3º, será feita pelo agente público exigindo que o condutor
pare o mesmo para identificação do proprietário e eventual contratante e notificar a autuação. Caso não seja possível ao agente público parar o veículo transgressor, bastará a anotação da placa de identificação para que seja emitida a autuação do proprietário e ou contratante. Sanções. Artigo 16º. Ao infrator serão imputadas as seguintes sanções. Na primeira autuação, multa equivalente a 1 salário mínimo nacional. Segundo, na hipótese de descumprimento da ordem de cessação da emissão sonora prevista no parágrafo único do artigo 11º e nas situações de perturbação do sossego público previstas nos artigos 4º e 5º, 2 salários mínimos nacionais. Terceiro ponto. Se a emissão for produzida por veículos a serviço de terceiros, na forma do artigo 3º, multa de 1 salário mínimo dividida em partes iguais entre os envolvidos, proprietário do veículo e contratante do serviço. Na reincidência, a multa será calculada em dobro em relação à multa anterior. Quinto, após a terceira reincidência, suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento até que sejam demonstrados ao órgão fiscalizador as providências tomadas para efetivamente mitigar o excesso aos limites fixados nesta lei, tais como isolamento acústico, mudança de equipamentos ou cancelamento das atividades geradoras de emissões acima dos limites desta lei. Sexto ponto. A reincidência após estabelecida a licença de funcionamento, suspensa ou revogado o embargo de obra de construção civil, acarretará a cassação definitiva da autorização de funcionamento ou a interdição permanente da obra de construção civil. Sétimo, pela realização de atividade geradora de emissão sonora, não incluída na licença para funcionamento, como por exemplo, música ao vivo ou gravada, ou ainda sem licença para funcionamento, multa equivalente a 2 salários mínimos nacionais, combinada com o imediato cancelamento da atividade e apreensão dos equipamentos, instalações móveis ou pertencentes utilizados no local. Ao agente fiscalizador caberá convocação de força policial, se necessário, para auxiliar e garantir o cumprimento dessas ações. Parágrafo único. O prazo para o recolhimento das multas será de 30 dias, contados da comunicação de infração. O não pagamento no prazo citado acarretará decadência do direito de recurso e agravará o débito com a. correção monetária do seu valor e b. acréscimo de 1,0% de juros ao mês. Licenciamento. Artigo 13º. A concessão de licenciamento pelo Poder Executivo para atividades potencialmente geradoras de poluição sonora e ou perturbadoras do sossego público, tais como bares, restaurantes com música ao vivo ou gravada, em eventos em logradouros públicos ou privados, indústrias, oficinas, food trucks, containers ou assemelhados, será condicionada a verificação prévia das condições do local, devendo o respectivo alvará conter, além de outras exigências do poder público. 1. Horário de funcionamento do estabelecimento ou atividade. 2. Horário de permissão específica para atividade musical, se for o caso. 3. Eventual obrigatoriedade de manutenção de isolamento acústico adequado à contenção dos limites de nível de emissão sonora previstos nesta lei. 4. Limites de emissão sonora aplicáveis ao local da atividade, conforme o artigo 2. 5. Capacidade máxima de frequentadores simultâneos do estabelecimento. Parágrafo 1º. A Prefeitura divulgará em seu portal da internet o inteiro teor dos alvarás e demais licenças de funcionamento concedidos, de maneira a viabilizar e se tornar efetivo o controle da sociedade. Parágrafo 2º. As licenças de funcionamento anteriores a esta lei serão adaptadas nas respectivas renovações ou no prazo máximo de 180 dias, o que ocorrer primeiro. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação, sendo imediatamente aplicáveis as proibições e sanções, mesmo enquanto se aguarde regulamentação pelo Poder Executivo dos capítulos da fiscalização e licenciamento.